Encontraram meu corpo no parque na semana passada. Meu cadáver estava estendido. Minhas roupas foram arrancadas e rasgadas. O sangue coagulava na grama. A polícia ligou para minha esposa enquanto ela estava no trabalho conhecendo um novo cliente em seu escritório de advocacia. A única coisa que a chocou ainda mais foi quando liguei para ela depois da polícia para perguntar o que ela queria fazer no almoço. Ela me disse que estava no necrotério identificando o meu corpo. Não muito tempo depois, eu a encontrei lá e vi meu próprio cadáver pela primeira vez. Parecia que não era eu. Parecia mais um homem estranho, que aparentemente tinha muitas semelhanças estranhas comigo, mas não sei dizer se parecia exatamente comigo. No entanto, os rostos confusos e medrosos do legista, do detetive e de minha esposa disseram o contrário. Olhei com mais atenção. Examinando, encontrei cada uma das minhas peculiaridades e falhas naquele cadáver. Ele, aquilo, ou o que quer que seja, era de carne e osso. O sangue tinha cheiro metálico. Era real, pelo que eu sabia, embora não seja um especialista em cadáveres. Ele tinha uma parte do cabelo onde eu podia ver minha própria dermatite marcando seu couro cabeludo. Até tinha minhas marcas de nascença na parte inferior do quadril, um lugar que odeio mostrar a qualquer pessoa além da minha esposa. Nós dois tínhamos manchas de vitiligo nas mãos. Encontrei minhas marcas idênticas nessa, entre aspas, cópia minha. O detetive estava tão perplexo quanto eu, pois os únicos pertences com os quais o corpo foi encontrado eram os meus. Minha carteira, junto até com o código de barras, que ainda não arranquei, e minha carteira de motorista, com a foto horrível de quando eu ainda usava barba. Eles solicitaram uma amostra de sangue e algumas impressões digitais para tentar desmascarar esse sósia. Minha esposa tinha tanta certeza de que não era eu que ligamos para meu dentista e enviamos à polícia meus registros da arcada dentária. O dia passou. Eles me interrogaram minuciosamente, mas eu certamente não era suspeito do meu próprio assassinato. Analisei uma pequena lista de pessoas que poderia ter brigado ou discutido ao longo dos anos, mas, de qualquer forma, nunca poderia ter machucado uma pessoa que chegasse a esse ponto. Minha esposa só culpava a si mesma, pensando que, por ser advogada, eventualmente poderia ter defendido alguém do mundo do crime ou a vítima de um cliente que ela libertou. E por causa disso, essa pessoa poderia ter se vingado ou algo do tipo. Saímos da delegacia. Nos avisaram que demoraria alguns dias para saber se meu sangue era o mesmo sangue desse cadáver. Liguei para meus pais e disse-lhes para não acreditarem em nada que fossem saber sobre minha morte em qualquer jornal local. Foi só um erro, um mal-entendido, eu disse para eles. Na verdade, isso não é uma mentira. Eu não sabia o que estava acontecendo. Um nó cresceu em minha garganta, sufocando minhas palavras e me deixando sozinho com meus pensamentos. Minha esposa continuou vasculhando arquivos antigos, ligando para sua empresa e perguntando sobre clientes anteriores que poderiam ser loucos e inteligentes o suficiente para conseguir fazer algo assim. Tive dificuldade em saber o que sentir, em encontrar conforto simplesmente olhando para o esquecimento, relembrando do meu cadáver ensanguentado em uma placa de aço gelado. O telefone tocou de manhã. A polícia descobriu o corpo da minha esposa no parque. Eles me disseram isso enquanto eu olhava nos olhos dela do meu lado na cama. Minha esposa estava histérica demais para olhar o próprio cadáver no necrotério. O corpo tinha sido mutilado da mesma forma que aquele meu eu de ontem, exposto e brutalizado, abatido como um animal. Coube a mim identificar o corpo dela, já que ela própria não conseguia olhar por muito tempo. Lá estavam, seus 2 dentes tortinhos,
o mesmo tom de batom, a única mancha em seu sorriso perfeito. Esse clone até se cortou ao raspar as pernas exatamente no mesmo lugar que minha esposa tinha feito naquela semana. Olhei para minha esposa morta e depois para minha esposa viva na sala ao lado. Ela não acreditava. Jurou que a coisa não se parecia em nada com ela, da mesma forma que fiz no dia anterior. Uma lista de nomes voou de sua boca. Todas as pessoas em sua vida que ela poderia ter desprezado. Todos e qualquer um que poderia ter feito isso. A lista que ela preparou para mim na noite anterior tornou-se a única pista que a polícia tinha sobre os nossos 2 assassinatos. Minha esposa foi contra a coleta de suas impressões digitais, sangue e registros dentários, muito diferente do seu comportamento do dia anterior comigo. Depois de muita coação da minha parte, consegui dar à polícia as impressões digitais dela. Enquanto isso, o detetive me atualizou sobre o, entre aspas, meu assassinato. Minhas impressões digitais eram iguais às do cadáver, mas os exames de sangue levariam mais tempo para sair. Eles foram enviados para uma cidade um pouco distante, pois o departamento dali era muito pequeno e despreparado para esse tipo de coisa. É difícil manter um segredo numa cidade pequena, o que fica ainda mais difícil quando um casal é encontrado morto no parque em 2 dias e está andando como se nada tivesse acontecido. Vizinhos, entre aspas, preocupados, nos olhavam o dia todo. Uma senhora até me chamou de demônio. Trancamos nossas portas e desligamos nossos telefones. Encontrei um leve conforto em não ficar mexendo em redes sociais. Minha esposa estava ocupada com a papelada de seu trabalho e rangendo os dentes. Ela sempre foi forte demais para chorar, e seus dentes sofreram o impacto disso. Se não fosse pelos comprimidos para dormir, nunca teríamos conseguido passar a noite. No dia seguinte, havia outro corpo no parque. Um homem foi afogado e depois espancado, envenenando o lago com seu sangue. A pequena praia da nossa cidade ficou fechada naquele dia. Não descobrimos quem era naquele momento. Parecia que o homem morto não tinha nenhuma ligação conosco, o que obviamente ainda não nos libertava das suspeitas de nossa cidade. O detetive ligou e nos informou que as impressões digitais da minha esposa batiam com o cadáver dela e os resultados do exame de sangue haviam chegado. O cadáver era meu. Meu corpo, meu sangue, meus dentes, tudo era meu. Eu estava morto no necrotério e ao mesmo tempo conversando sobre isso com um detetive que investigava meu assassinato. Duplicatas perfeitas de 3 pessoas apareceram no parque, cada uma com um dia de diferença, e as pessoas em que elas se baseavam ainda estavam vivas, assim como eu e minha esposa. Algo apertou meu estômago. Nada sobre isso fazia sentido. Decidi ir com minha esposa para uma casa mais isolada fora da cidade. O caminhão de mudança deveria chegar na segunda-feira. Falei para ela que tínhamos que ir embora dali e ela não hesitou em aceitar a ideia. Colocamos o máximo de caixas que pudemos em nossos carros antes que a notícia fosse divulgada. Nosso vizinho veio até nós em desespero. Seu corpo foi encontrado em uma árvore no parque. 2 corpos em um dia. Nunca dirigi tão rápido em minha vida para sair daquela cidade. Já se passou uma semana e muita coisa mudou em nossa vida. Ainda não encontramos uma casa adequada, pois realmente não sinto que isso tenha ficado para trás. Minha esposa tem monitorado nossa cidade. Vários repórteres vieram da cidade para relatar a estranha série de assassinatos de sósias. Até os corpos dos repórteres apareceram no lago, embaixo dos bancos e enfiados em latas de lixo. Eles fizeram o mesmo que nós, fugiram da cidade. Notícias sobre os assassinatos sumiam quando os repórteres e jornalistas passaram a fazer parte da história.
A polícia instalou câmeras por todo o parque, que nada adiantou. Elas sempre falhavam no intervalo em que um corpo aparecia. Os corpos só têm aumentado e o necrotério não está equipado para atender todos eles. Os cidadãos fugiram da cidade como ratos de um navio que afunda. Hoje, encontraram um novo corpo, o do detetive. Mas o mais estranho de tudo é que a polícia não conseguiu encontrá-lo vivo em lugar nenhum. Até a próxima. Obrigado.